Vou colocar aqui, tá? E amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E a madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto, às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte. Não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Bom dia, gente. Então vamos de Jó capítulo 3. Eita, a Flavinha, para aí. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Então vamos fazer aqui o estudo desse capítulo. Hoje eu vou ter que ser um pouquinho breve, mas... então assim, ó, nesse estudo, Jó ele amaldiçoa o dia do seu nascimento.
né? Então, aqui a gente encontra um monólogo de Jó, né, que ele expressa a sua dor, o seu desejo de morte. E após ali uma semana de agonia, Jó lamenta por ter nascido e expressa o seu desejo de nunca nem ter visto a luz do dia, né? E ele não amaldiçoa Deus, como Satanás havia previsto, mas ele se lamenta profundamente. E Jó, ele deseja que o seu aniversário que ele seja apagado do calendário, que ele nunca nem tivesse visto a luz do dia, né? E ele também deseja ter morrido no parto ou ter sido abortado. Olha só, né? Nunca ter expressado a dor, nunca ter experimentado a dor e o sofrimento que está enfrentando. E aqui só uma divisão aqui rapidinha do que a gente viu aqui no capítulo, né? Um esboço aqui do 1 ao 3, tem o lamento, né, pelo seu nascimento, ele se lamenta pelo nascimento. Aí depois ali do 4 ao 6, ele fala sobre que deseja a escuridão e o esquecimento. Ali do 7 ao 8, ele se lamenta, Jó lamenta a alegria que o seu nascimento causou. E aí depois ali do 9 ao 10, ele deseja nunca ter nascido. Do 11 ao 12, Jó anseia pela morte desde o seu nascimento. Do 13 ao 15, ele descreve a paz que a morte traria. E aí, do 16 ao 19, Jó prefere ter sido um feto abortado. Do 20 ao 22, ele fala ali, Jó deseja a morte para acabar com o seu sofrimento. E do 23 ao 24, Jó não consegue ver um propósito para a sua vida. E do 20 ao 26, do 25 ao 26, Jó anseia por paz e descanso. E aí, né, vamos trazer aqui algumas reflexões aqui para o dia de hoje, né, que a palavra é assim, é muito linda, que apesar de estar escrita há tantos anos, ela é tão atual, né? E tudo isso que ele passou, que a gente leu aqui, por vezes a gente se vê em situações assim, né? Por vezes a gente, então, assim, é muito, muito sendo descrito, mas extremamente atual. Então, vou passar uma reflexão aqui do estudo que eu peguei aqui para a gente fazer, que ele diz o seguinte, que é inevitável, né, a gente não se identificar com Jó em alguns momentos da nossa vida, né, que todos nós a gente passa por situações de sofrimento, todo mundo passa por situação de perda, todo mundo passa por situação de dor, e é nesses momentos que a gente pode se sentir como Jó, né, desejando nunca ter nem nascido, desejando que a escuridão nos envolva e que a luz nunca nos alcance novamente, mas ao mesmo tempo a gente pode aprender muito com a atitude dele, né? Que a atitude que ele teve aqui em meio à dor. Ele não amaldiçoou a Deus, como Satanás havia previsto, né? Em vez disso, ele se lamentou, ele chorou diante do Senhor, expressou a sua dor, expressou a sua angústia, e, e isso, assim, é algo que a gente também pode fazer, né? A gente lembrar que a gente tem um Deus que está aí de braços estendidos para nós, né? Nos aguardando para o que a gente precisar. A gente, quando vai para a presença de Deus, a gente não tem que estar tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Não, pelo contrário. Ele quer a gente, né? Do jeitinho que a gente é, com os belzinhos que a gente tem, né, com os medos que a gente sente, com as tristezas que a gente sente, né? Com os sentimentos que a gente está sentindo mesmo, né? Então, é muito bom a gente poder saber que a gente tem um pai de braços abertos para nos acolher em qualquer situação, né? Seja ele no momento de alegria, seja ele no momento de tristeza, né? E a gente pode sim se lamentar diante de Deus a qualquer momento, né? Expressar nossas emoções mais profundas, né? E confiar que Ele está presente em nossas vidas, mesmo nos dias mais difíceis. E o Pablo, que acho que todo mundo conhece aqui, né, da internet, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana e fez muita diferença quando eu compreendi o que ele quis expressar, né? Que ele falou o seguinte, sobre a gente entender a diferença de alegria e de felicidade, né? Porque ele fala a felicidade é
Nós somos felizes pelo tudo que é, pela nossa essência, né? Somos imagens e semelhanças do Criador. Então, quando a gente entende que nós já temos essa essência feliz, né? Porque somos imagem e semelhança desse Criador, a gente entende que a alegria e a tristeza, elas são passageiras. Então, a gente passa por situações na vida e em alguns momentos eu vou estar numa situação triste mesmo, normal. Em alguns momentos eu vou estar numa situação, num momento de alegria. Mas independente do que eu estou passando, se é de tristeza ou de alegria, eu sou feliz, mesmo diante. E essa felicidade, ela vem do Senhor, né? Porque a gente entende, a gente vê na palavra que a força vem dele, né? A nossa força vem do Senhor, essa alegria de espírito vem dele, essa felicidade é dele, e essa alegria a gente consegue resgatar dele também, né? Então, quando a gente está nesse momento de tristeza, de angústia, quando a gente se entrega a ele. Estava até conversando ontem com uma amiga, que ela estava passando por uns desafios, e aí eu até convidando ela para ir conhecer onde eu frequento, né, de domingo, a igreja que a gente vai, que eu vou aqui, eu e o Roger. E aí eu falei para ela, vamos, porque às vezes a gente tá com aquela dor, né, na alma mesmo, aquelas emoções que a gente não tá sabendo lidar, aqueles sentimentos que a gente não tá conseguindo resolver, né? Só que a gente tem um Deus que ele tá ali para nos amparar. E ele renova a nossa força, ele renova a nossa alegria, ele renova a nossa fé, ele renova a nossa esperança, né? Então, tem uma música que eu acho linda, né? Que ele fala: o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. E é bem isso, é quando você tá naquele momento difícil que todo mundo vai passar na vida, não tem jeito, a gente entrega para ele. E é muito maravilhoso quando a gente entrega para ele a transformação que ele causa, né? Porque quando eu entendo que a força não precisa ser minha, que quanto mais fraco eu for, mais forte eu sou, né? Porque na palavra não fala isso. Quando fraco eu sou, aí sim eu sou forte, porque a força vem dele. Então, a gente entender isso tira um peso, né? Porque a gente, ainda mais a vida não é fácil para todo mundo, mas assim, eu vejo, para nós mulheres, a gente tem tantos papéis para administrar, né? É a casa, é os filhos, é casamento, é o trabalho, é tanta coisa para a gente dar conta, e a gente, na verdade, muitas vezes não dá conta mesmo. Só que quando a gente lembra que a gente tem um pai, a gente tem um Deus que ele vai me dar sabedoria quando eu precisar. O que eu preciso? Eu só preciso ter um coração disponível, né? É isso que eu preciso ter um coração completamente disponível para Deus. E aí ele vai capacitando, ele vai dando a sabedoria, ele vai trocando esses sentimentos, né? Então, assim como o Jó aqui nessa palavra, fala todo aqui, né, esse discurso dele aqui, né, de que não queria ter nascido. Às vezes a gente passa por momentos na vida que a gente fica dramático também, né? Às vezes a gente olha para uma situação e a gente não consegue ver luz ali naquela situação. Mas aí você vai diante de Deus, entrega para ele, e aí de repente você vai sendo renovado, né? É muito lindo isso. E além disso, a gente pode aprender com Jó que o sofrimento ele não é um sinal de fraqueza ou de falta de fé, mas uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Olha que lindo, que chave poderosa, poderosa isso, né? Porque o mundo aí muitas vezes mostra pra gente que o sofrimento ele pode ser uma fraqueza, né? Uma falta de fé. Mas não, mas na verdade, quando eu tô fraca que eu me torno forte, se eu entregar para ele, né? Se eu entregar o meu coração, então tiver um coração ensinável, obediente, disponível, aí que eu fico forte. E é justamente nos momentos que a gente tá fraco que ele usa a gente, né? Eu acho tão legal isso. Eu vejo assim, às vezes, eu de vez em quando, agora eu parei, né? Mas eu fazia umas lives na internet, de vez em quando. E aí tinha vezes que eu preparava um monte de coisa, assim, para falar. E no meio do caminho acabava que eu mudava ali o contexto. Mas, assim, às vezes eu não me preparava, não dava muito tempo na correria, não conseguia muito preparar o que eu gostaria. E aí eu falava, Deus, olha só, eu tô fazendo essa live, mas enche a minha boca aqui, me use grandemente para falar algo que possa realmente impactar a vida de alguém. E era muito interessante que às vezes que eu menos estava assim, com um monte de anotação, e que eu estava com menos assim
preparada no sentido, sabe, de um monte de anotação que ele seguiu, que eu programei falar, foram as vezes que mais eu recebi mensagem depois de pessoas, nossa, aquilo que você falou foi para mim, aquilo fez muito sentido, obrigada por essa live, porque quando a gente está com o coração muito disponível, Deus conhece o nosso coração, né? Não é isso que fala na palavra? Então, Ele conhece o nosso coração. E naquele certo dia, eu não consegui parar e preparar um super conteúdo por escrito, mas tem anos da minha vida, de um monte de outras coisas que eu estudo, de outros aprendizados, e um coração disponível para Deus encher a minha boca. Então, às vezes, você programa fala uma coisa e Ele vai e coloca outra coisa no seu coração. Então, isso é muito lindo, né? A gente entender isso, que eu não preciso ser a fortuna o tempo todo. Eu não preciso. A gente não precisa, não tem a menor necessidade. E aqui, né, nesse estudo, só para continuar aqui. Então, em meio à sua dor, Jó, ele reconheceu que a importância da morte e da promessa de paz. Deixa eu ver se eu li certo. Então, em meio à sua dor, Jó reconheceu a importância da morte e a promessa de paz e descanso que ela traz. E como os cristãos, a gente sabe que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para a vida eterna ao lado de Deus. Então, que a gente possa aprender com Jó a confiar em Deus, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e nos lamentar diante do Senhor, e a enxergar a oportunidade de crescimento e de aprendizado em cada situação difícil que a gente enfrenta. E que o Senhor nos conceda forças para suportar as dificuldades da vida e a esperança de um futuro glorioso ao seu lado. E eu, aqui, né, nesse estudo, fala dessa oportunidade de crescimento e aprendizado em cada situação difícil que a gente enfrenta. E eu vejo, assim, o quanto que aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, e é bem isso, né? Eu vejo, assim, o quanto que a gente tem um Deus que ele é muito criativo, e como ele pega essas situações que a gente passa, as situações que a gente passa mais dramáticas da vida, mais desafiadoras, a gente consegue, ele sempre tem um jeito da gente fazer a gente usar aquilo para o propósito. Eu vejo, assim, agora a gente vê na internet, né, tantas pessoas se levantando, e é muito lindo de ver, assim, aquelas pessoas que passaram por uma situação extremamente difícil, desafiadora, aí ela vai, supera aquilo, e aí depois ela vai, compartilha e ajuda outras pessoas com aquilo que ela viveu, né? Eu tive aquela situação, não sei se todo mundo já viu meu Instagram, né, mas eu tive a situação de que eu engravidei, perdi o bebê. Eu nunca pensei em falar sobre isso na internet, mas eu fui muito incomodada por Deus para falar sobre isso, para compartilhar. Eu não queria falar, porque isso não era um assunto que me deixava confortável ficar compartilhando, porque era um assunto que me causou bastante dor. Só que depois que eu passei pelo sofrimento, depois que a luz veio de novo, teve um momento ali, né, da escuridão, mas depois teve um momento da luz de novo, e que no momento em que eu me senti fraca, foi no momento em que eu mais me senti forte, porque ele me fortaleceu, e o consolo veio através dele. Então, às vezes as pessoas vinham falar alguma palavra de carinho, e aquilo era gostoso, a pessoa falar, você viu que a pessoa, né, estava preocupada com você, mas aquilo não confortava de verdade. Mas quando eu entregava o meu coração para Deus, aí sim eu tinha um renovo, né, de alegria. E aí quando eu passei por esse processo e eu comecei a compartilhar e ajudar outras mulheres, aí eu falo, olha que lindo, eu comecei a ver beleza nos nossos momentos de desafio, porque no nosso momento de tristeza e desafio, assim que a gente consegue superar, se você tiver um coração disponível, Deus te usa grandemente para edificar outra vida. Deus te usa grandemente para ajudar outras pessoas a também passar por aquele processo de forma mais leve, de forma mais tranquila, né? Eu vejo a Maria aqui também teve uma questão no casamento dela, né? Que eu lembro que depois ela comentou que ela queria falar sobre casamento, ajudar outras pessoas com relação a casamento, porque como que você vai ajudar alguém se você nunca passou pelo que ela passou, né? Então eu enxergo agora os momentos de desafio da vida com um olhar diferente, sabe? Com uma beleza diferente. Eu falo, Deus, o que eu preciso aprender com isso, né? Pra que eu tô vivendo tudo isso? E depois você vai vendo que a vida vai encaixando, como é bonito. E aí, eu sempre lembrando que a felicidade, depois que eu entendi aquilo que o Pablo explicou, né? Que a felicidade, ela não é algo passageiro.
a felicidade ela já faz parte da minha essência, eu sou imagem semelhante desse Deus maravilhoso, que é puro amor, né, amor incondicional. Então, quando eu entendo isso, que eu estou feliz, mesmo diante do desafio, tudo bem, eu estou num momento de tristeza, mas ele vai me fortalecer. E aí eu entrego para ele, as coisas vão fluindo. Então é muito lindo de ver o quanto que, quando a gente tem uma vida com Deus, a vida ela fica mais leve. Não sei se para vocês se sentem isso, mas ontem eu conversando com uma amiga, e ela tá passando por uns desafios, e aí eu vejo assim a dificuldade dela de lidar com o desafio, porque ela não tem um porto seguro para entregar os problemas dela. Então ela estava cheia de BO, crise de pânico. Claro que nós também, a gente sendo cristão, a gente também está sujeito a passar por qualquer coisa, crise de pânico, ansiedade, transtorno de não sei o que, um monte de coisa que todo mundo aí passa, a gente também. Só que quando você tem esse porto seguro, é muito mais fácil da gente passar pelos desafios, sabe? E, e assim, cada vez mais, quando a gente conhece esse amor de Deus, a gente quer falar desse amor de Deus, né? Porque é muito bom você viver uma vida com Ele. É muito bom você viver uma vida tendo esse conforto que vem dele, né? E que eu vejo que as pessoas aí, muitas vezes por a religião, às vezes, né, tá tão distorcida, a gente vê tanta coisa aí, tanta gente distorcendo o que é essa palavra, tantas coisas, tantas regras, né, essa minha amiga comentando que ela ia num lugar na igreja católica e tinha um monte de regra, não podia isso, não podia aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, um monte de coisa que afastou ela da igreja e assim, ela acabou também perdendo um pouco da espiritualidade dela. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Religião e espiritualidade, nada a ver, mas acabou que ela se afastou. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem esse Espírito de Deus que está em nós, que é pra gente ter esse discernimento, né? A gente tem a palavra, que é o nosso guia, que é o nosso manual de instrução, que aqui fala o que a gente, né? Princípios, e que se a gente não segue princípios, a gente vai sofrer as consequências, e a gente cada vez mais eu vejo que se a gente não segue o que tá aqui, a gente sofre, então às vezes a gente arruma problema pra cabeça, porque a gente tá querendo distorcer o que tá escrito aqui, a gente não tá querendo seguir o princípio que tá aqui, a gente cria problema pra cabeça, e a gente tem o Espírito de Deus, que a gente, eu vejo assim, o tanto que às vezes eu faço algo, e aí logo depois eu sinto algum incômodo, e é o Espírito de Deus, né, nos mostrando ali. Às vezes tem certas coisas que eu fazia antigamente que agora eu não consigo fazer mais, que não faz mais sentido, mas eu vejo que é o Espírito de Deus que vai trabalhando, moldando a gente, transformando, né? É muito lindo isso e é muito bom quando a gente pode. Eu vejo a Cleidinha, né? A Cleidinha entrou agora, né? Que o tanto que ela se dedica à obra, nessa viagem que você fez, e de compartilhar a palavra de Deus, e é muito lindo isso, né, porque as pessoas estão muito carentes de Deus, né, e aquele buraco que a gente sente, aquela falta, aquele coisa que a gente sente, aquele vazio, eu falava conversando com uma outra amiga, né, compartilhando com ela, que eu procurei muitas religiões, né, há um tempo atrás, fiz muitos cursos daquela coisa mística, de iniciações, e eu lembro que eu sentia sempre um vazio de tipo, alguma coisa tá faltando, um buraco, um vazio, e aí parecia que eu ia no próximo curso que eu ia fazer, parece que o que eu tava procurando, que nem eu sabia o que era que eu tava precisando ainda, mas alguma coisa tava faltando, parecia que era no próximo curso que eu ia encontrar. E aí eu fazia o próximo curso e alguma coisa ainda não estava completa. Parecia que faltava alguma coisinha para completar ainda. E eu achava que o próximo curso ia ser o curso perfeito. E aí, às vezes tinha aqueles cursos que era super caro, puta, esse eu não vou poder fazer. Mas aí eu acho que precisava tanto fazer aquele curso é o que vai mudar minha vida. E aí depois, quando eu tive um encontro com Jesus verdadeiro, e aí sim, aquele vazio que nenhum curso preenchia, era Deus que preenche, né? É Deus que preenche esse buraco, esse vazio. Então, a gente precisa, né? A gente que já teve esse despertar não, mas que fomos já encontrados, né? Porque eu até não sei onde está escrito, mas que em algum lugar na palavra diz, né? Que é Deus que nos encontra, não é nós que encontramos dele, mas ele, né? Então, quando a gente tem esse encontro, quando a gente aprende a entregar todos os nossos problemas para ele, quando a gente aprende a ter intimidade com Deus, né? Quando a gente entra nessa coisa que a gente está aqui em poucos,
E é uma pena que poderia muito mais pessoas estar aqui, porque sei lá quantos tem naquele grupo, acho que 80, nem sei, acho que 100 pessoas, umas 80, 100 pessoas naquele grupo, e o pessoal não aparece aqui, porque como é bom a gente poder entregar essa primeira hora do nosso dia a ele. Hoje eu não queria entrar aqui na sala, gente, sinceramente. Hoje tocou aqui o despertador, até tocou a primeira vez, eu não ouvi. Depois eu achei que não tinha tocado, mas ele tinha tocado sim, porque depois ele tocou aqui, sabe quando ele repete, depois ele toca depois de um tempo, então ele tinha tocado sim, só eu que não tinha ouvido. Mas porque, assim, às vezes tem noite aqui que é super agitada, é uma criança que acorda, depois o outro que acorda, aí tocou, eu falei assim, ah, gente, pra que eu vou inventar moda de entrar nesse devocional hoje, sabe? Ah, Ave Maria, Maiara, pra que você inventa isso? Só que aí você começa, aí entra aqui, você já começa fazendo a oração, já se conectando, aí você já começa ouvindo a palavra, que você já vai alimentando a nossa alma, já vai alimentando o nosso espírito, né? Porque nós somos seres o quê? Triuno. Eu sou um espírito, eu sou uma alma e eu sou um corpo. Então a gente precisa comer para alimentar para esse corpo aqui funcionar. Só que a gente precisa alimentar nosso espírito. E quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente tem força, a gente tem alegria, a gente tem ânimo. Então, aquela Maiara que acordou há, sei lá, 40, 50 minutos atrás, lerda, lesada, querendo não acordar, já agora está num outro estado de espírito completamente diferente, reenergizada, recarregada, numa outra disposição. Então, eu vejo assim, como é maravilhoso a gente entregar a primeira hora do nosso dia ao Senhor, porque Ele dá a força, Ele traz a alegria, Ele renova. É muito lindo isso. E o Roger, às vezes, quando ele fala assim, nossa, mas como que você consegue acordar cedo? Porque às vezes tem noite, às vezes que eu durmo mais tarde, que na noite passada tava um calor aqui, um monte de pernilongo, a gente acordou de meia-noite, porque os pernilongos acordavam, então acordou, e aí ficamos acordar até 1h pouca da manhã, e aí voltei a dormir, quando deu umas 6h pouco, eu acordei, participei de devocional ontem. Aí ele falou, ah, você não tá cansada, né? Porque você acorda, dá de mamar, de madrugada, acordou com esse negócio dos pernilongos, aí você acordou pro devocional, levantou, e eu falei, ah, olha, não sei, falei, mas é o Senhor que me fortalece, é muito interessante, porque eu saio daqui renovada, daqui a pouco, eu até pensei, eu acho que eu vou acabar o devocional, vou dormir, mas agora eu nem consigo dormir mais, porque ele, ele recarrega, é muito lindo. Maia, E, oi, Flavinha. ontem eu falei isso aqui, ontem eu falei Você isso. falou? Eu acho que eu não tava a hora que você falou, mas não é. E todo dia é uma batalha, né? É uma batalha. A gente reluta, né? Tipo assim, não quer acordar, não quer vir pro devocional, mas quando você vem, você é energizado, entendeu? Você é realmente renovado, né? Pela palavra, essa é a palavra, né? Você É. E aí as suas forças realmente, né? Deus, ela renova como da águia, né? Igual tá lá em Isaías. Então, assim, realmente é uma batalha espiritual mesmo, né? Pra gente estar aqui todo dia, a gente tem que vencer, né? Vencer a nossa carne e dar voz ao nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele tem sede de Deus, ele quer se conectar ao Espírito de Deus, né? Nós somos, eu estava vendo uma aula daquele pastor Luísio, eu não sei nem se eu coloquei no grupo aí, e ele falando que nós somos como antenas de rádio, né? Então a gente tem que ficar procurando aí o Wi-Fi que é Deus, né? Então, assim, o Espírito de Deus, nós, é aquele que adora em espírito e verdade, é aquele que, né, Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando a gente adora em espírito e verdade, quando a gente realmente se conecta com Deus. E é nesse momento aqui, onde a gente está aqui parado, ouvindo a palavra, sendo cheio da presença de Deus, é esse momento que a gente está conectado com Ele, entendeu? E é muito bom mesmo. Mas é isso, é bem isso, é uma dificuldade mesmo. Mas dá tudo certo e é bom demais depois estar aqui, né? Hoje, aí eu levantei, aí a Florinha estava fazendo a oração. Aí eu falei, ai, Senhor, olha, eu estou fazendo isso só para o Senhor mesmo, me dá força aqui para fazer o melhor, porque eu não tô com vontade. Ontem eu não vi a gravação do primeiro e do capítulo, do primeiro e do segundo. Ontem eu entrei no devocional, já tinha ouvido o áudio, eu peguei um pouco da explicação. Aí ontem à noite eu comecei a ouvir, já tava meio dormindo assim. Sabe quando se ouve mais ou menos? Aí eu falei, eu nem consegui ouvir muito bem, porque eu gosto de ouvir com calma um dia antes, né? Eu não tinha conseguido fazer isso muito legal. E aí eu falei, ai, Senhor,
tá bom, vamos do jeito que tá. E tem um versículo tão lindo que fala: faça tudo o que fizer como para o Senhor, não para os homens, né? Então, e quando a gente faz para Ele, e tem dias que a gente vai estar mais preparada, entre aspas, mais disponível, mais disposta, mas tem dia que você não vai estar, mas assim, você vai, Senhor, me ajuda aqui a ter força. E é impressionante que ele renova. É muito lindo. Muito lindo. E é isso, meus queridos, que eu tô vendo um bebê aqui choramingando que ele acordou. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, viu? E outra coisa, já tava eu aqui pensando, falei, quer saber? Eu vou ver se a Cleide não quer fazer no meu dia de quarta-feira, para eu não ter que fazer, não ter essa responsabilidade. Mas aí depois, quando acaba aqui, aí a gente para e fala assim, olha como foi bom, né? Eu ter feito. Então, desde que eu comecei esse grupo de devocional, toda vez que é meu dia, eu penso em uma coisa, para que eu inventei de pegar um dia de responsabilidade para falar? Aí quando acaba, eu falo, que bom que eu peguei esse dia, que foi muito bom, né? Gente, eu vou precisar fechar o microfone e pegar o bebê, tá? Se alguém puder fechar e orar. Ora aí, Cris. Louvado seja Deus, né? Que palavra gloriosa. É sobre isso. É sobre o Senhor. É sobre este Deus que preenche a nossa vida, né? Em todos nós, como eu sempre falo, existe um vazio e esse vazio só é preenchido por este Deus. Cabe exatamente Deus. É isso, gente. Dentro de nós só cabe Deus. Você pode procurar em qualquer religião, não, cabe Deus dentro de você. E quando você encontra Deus, Ele entra, faz morada eterna em você. E aí sim, Ele vai mudando diariamente. Ele vai transformando a sua vida. É lindo o trabalhar desse Deus. E é maravilhoso ver o trabalhar de Deus na vida da Maiara, né? Aleluia, louvado seja Deus pela vida dela. Que Deus continue trabalhando de forma linda e gloriosa, porque é sobre isso, é o preencher do Senhor, é o preencher e o transbordar, né? Louvado seja Deus. Vamos estar orando, que Deus continue abençoando a vida dela, a família de cada um de nós que está aqui nesta sala, porque somente o Senhor mesmo, né? Todos os irmãos que tiverem pedidos de oração, né? Posso estar colocando também lá no grupo, para que nós possamos estar orando uns pelos outros, tá? Vamos orar. Senhor, graça te damos, Senhor, porque a tua misericórdia mais uma vez nos alcançou. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um presente deste dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que és e há de fazer em nós e através de nós, que somos templo do teu Espírito Santo, representando a tua igreja. Senhor, vá de encontro à necessidade de cada servo teu aqui nesta manhã. Sim, Jesus. Aquele que adentrou aqui nesta sala, necessitando, Senhor, de algo, Senhor, até mesmo impossível. Sim, Senhor. Vá de encontro. Tu sabe o desejo de cada um, Senhor. Vá de encontro nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Deus das causas impossíveis, daquilo onde o homem diz assim, não tem jeito. Tu és este Deus. Foi por mim, foi por nós, que tu verteu aquele sangue naquela cruz. Aleluia. Por isso, Senhor, tende misericórdia de nós. Desperta-nos como geração eleita. Sim, Senhor. Vá de encontro àqueles irmãos que estão passando aquele problema e que estão ali, Senhor, onde está vendo aquela enchente.
Vai de encontro, Senhor, aqueles irmãos que estão passando necessidades. Sim, Senhor, vai de encontro aos irmãos que já estão trabalhando. Vai de encontro aos irmãos que estão indo trabalhar. Vai de encontro, Senhor, aos irmãos que estão enfermos nos leitos dos hospitais. Vai de encontro aos irmãos que estão, Senhor, com nome neste grupo do WhatsApp. Vai de encontro à tua igreja sobre a face da terra. Sim, Senhor, tem de misericórdia do nosso Brasil, jovem, dos idosos. Nós oramos por esta nação, Senhor, nesta manhã. Sim, meu Pai. Tem de misericórdia. Abençoa, meu Deus, a este povo, Senhor. Sim, que clama a Ti nesta manhã, meu Pai. Também te peço pelos meus familiares. Sim, meu Deus, para que Tu tenha misericórdia de cada um, meu Pai. Porque todos conhecem, ouviram falar, mas precisam ter uma experiência contigo. Que ainda haja tempo. Sim, que ainda haja tempo. Neste dia chamado hoje, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Senhor. Mais uma vez eu clamo a Ti, a Tua misericórdia. Obrigado por este dia. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, buscando e invocando o Teu nome, que é sobre todo nome. Vai de encontro, meu Deus, eu te peço mais uma vez, aos missionários, sim, aqueles, Senhor Jesus, que estão em outros países, muitas das vezes, Senhor, sozinhos, porque deixaram os seus familiares em outros países. Sim, meu Deus, mas pela tua causa, pelo teu nome, estão, Senhor Jesus, falando da tua palavra. Faz assim, meu Deus. Faz assim, vai de encontro à necessidade deles, meu Deus. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço, Senhor, e clamo a Ti, meu Deus, que cada um que está nesta sala não saia, Senhor, sem receber a Tua porção do Teu Espírito Santo, que haja, Senhor, na vida deles, um trabalhar sobrenatural, que haja paz, que haja, Senhor, alegria, que haja, Senhor, o derramar da Tua presença até transbordar, que as pessoas possam ver, Senhor, que a Tua presença, ela é tão real, tão verdadeira, que as pessoas possam ver, Senhor, de uma maneira tão linda, o Teu Espírito Santo, que possa dizer, você é crente, eles possam sentir, Senhor, essa verdadeira e real presença Tua, Senhor. Eu declaro, Senhor, de maneira sobrenatural a Tua presença, a cada dia mais sobre as nossas vidas, seja assim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenham um bom dia. Amém.